Olá, amigo. Olá, amiga. Bem-vindos mais uma vez ao canal Grêmio Imprudente, o nosso ponto de encontro para debatermos e discutirmos os assuntos relacionados ao time do Grêmio Prudente. Eu sou o Luiz Gustavo e a gente vai estar aqui comentando o jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista da Série 2 na temporada 2025. Grêmio Prudente e Elinense jogaram no sábado no Prudentão e o Grêmio Prudente venceu por 2-1. Um excelente resultado para a equipe do Grêmio Prudente. Não foi um jogo tão vistoso, na minha opinião, como foi o jogo do Grêmio Prudente na quarta-feira diante da Portuguesa Santista, jogando lá em Santos. Na minha opinião, naquele jogo, naquela oportunidade, o Grêmio Prudente foi mais dominante, trabalhou muito mais a bola do que neste jogo de sábado no Prudentão, mas de qualquer forma a vitória também valeu os 3 pontos e o Grêmio Prudente voltou a vencer diante do seu torcedor, na sua casa. Só tinha conseguido vencer na primeira rodada diante da equipe do São José. Vinha de derrotas para o São Bento e 2 empates com gosto de derrota, onde o time vencia a partida e as equipes acabaram empatando no finalzinho, situações como Primavera e com o Votuporanguense, que deixaram aquele gosto de derrota para o torcedor. Mas ontem essa vitória veio, como eu disse, não foi um jogo tão vistoso, mas valeu os 3 pontos. O Grêmio Prudente faz uma excelente campanha, finaliza essa décima rodada na terceira colocação com 17 pontos e o time está bem encaminhado, buscando essa vaga à próxima fase e, na minha opinião, essa questão de rebaixamento a partir dessa décima rodada está afastado qualquer possibilidade. Então, desde já, parabéns ao Grêmio Prudente pela permanência e agora é só brigar por uma vaga entre os 8, quem sabe até melhor colocado. Terminando ali entre os 4 primeiros, o Grêmio Prudente tem a oportunidade de decidir se joga a fase seguinte em casa ou fora, se decide a fase final em casa ou fora. Então, enfim, agora já é pensar em outros objetivos. O primeiro objetivo do rebaixamento, eu acho que esse já foi alcançado, agora é uma melhor colocação entre os 8 para lutar por uma vaga na próxima fase. Falando do jogo, ontem, pelo menos no primeiro tempo, Grêmio Prudente e Elinense enfrentaram um jogo com um forte calor. Ontem aqui em Presidente Prudente, no período da tarde, está um forte calor, muito quente, um mormaço insuportável. No segundo tempo, teve ali uma ameaça de chuva, acabou encobrindo o sol, acho que amenizou para as duas equipes, mas enfim, o primeiro tempo muito quente. E o jogo foi decidido do primeiro tempo. Grêmio Prudente abre o placar logo no início, aos 2 minutos, com o Wallace cobrando uma falta. Depois, aos 12 minutos, o Edson Carius acabou empatando o jogo. E no finalzinho, aos 42 minutos do primeiro tempo, finalzinho do primeiro tempo, Jonathan Carlos com um chute de fora da área acabou virando novamente a partida. O jogo começou ali no início bem intenso, eu acho que das duas equipes, apesar do forte calor, mas aí o Grêmio Prudente, como eu disse, conseguiu esse gol logo no início de falta com o Wallace. Acho que deu mais tranquilidade. Mas aí, logo aos 10 minutos, 12 minutos do segundo tempo, o Edson Carius acabou empatando. Na minha opinião, acho que numa falha do Sergipano, não sei se ele tentou um domínio mais sofisticado, enfim. Na minha opinião, ele tinha que, da onde ele estava, ele tinha que chutar aquela bola. O jogador do Linense acabou dominando a bola, tocando para o Edson Carius, experiente atacante, acabou empatando. Mas no finalzinho do primeiro tempo, o Jonathan Carlos acabou colocando o Grêmio de novo na frente. O Grêmio foi para o intervalo com essa vantagem, e isso foi importante. Caio Mancha perdeu um gol ali aos 10 minutos do primeiro tempo, teve um lançamento para ele acabou chutando de perna esquerda. A bola foi para fora. Eu acho que depois que ele ficou ausente do jogo, talvez ele ainda esteja sem aquele ritmo ideal. Ele que já tem 3 gols na competição, mas depois da volta dele ele ainda não
não foi o mesmo. Acho que se ele tivesse na fase do Caio Mancha 100%, acho que aquele gol ele não perderia. Mas enfim, felizmente essa finalização do Caio Mancha não fez falta para o Grêmio Prudente. O Grêmio Prudente foi para o intervalo então com essa vantagem. Fico curioso para saber o que o professor Sérgio Guedes falou para os jogadores no intervalo. Qual foi a palavra que foi dita aos jogadores, que eles estariam voltando para o segundo tempo, mas que o resultado, como das outras partidas, não poderia acontecer. O fato que o Grêmio voltou. Logo no início do segundo tempo, teve ali uma fase de trocação das duas equipes, era contra-ataque de um lado e contra-ataque do outro. Eu, particularmente, também acho desnecessário o Grêmio Prudente sofrer esse tipo de pressão. O Grêmio Prudente estava com o jogo na mão, na minha opinião, obviamente. Eu gostaria que ele pudesse se postar um pouquinho mais defensivamente, esperasse o Linense vir para cima e só sair no contra-ataque. Mas foi um jogo ali arriscado, um jogo de trocação, os goleiros fazendo intervenções, na minha opinião. Apesar do Wallace ter gostado muito do Wallace, que foi o autor do gol, sou muito fã do Wallace, é um jogador que dá vida ao meio campo do Grêmio Prudente, mas na minha opinião o melhor jogador em campo foi o Omar, porque pelo menos teve 2 ou 3 intervenções ali essenciais. Se não fosse o Omar, talvez o Grêmio Prudente a gente não estaria falando dessa vitória novamente diante do torcedor. Então acho que, na minha opinião, mais uma vez, desnecessário o Grêmio Prudente sofrer daquela forma, deixar o jogo numa trocação frenética, mas enfim. Falar os jogadores que entraram ontem em campo. O Grêmio Prudente entrou com o Omar, o Jussani, o Lucas Marques, o Júnior Sergipano, o Ângelo Chaves, o Bruno Henrique, o Curuá, o Douglas Santos, o Wallace, o Jonathan Carlos e o Caio Mancha. Durante a partida, nosso treinador fez algumas substituições. Saíram o Ângelo Chaves, que na minha opinião não fez um bom jogo, que ele estava substituindo o Caio Christian. Enfim, não foi um jogador que foi seguro, assim como o Sergipano também, que estava... O treinador optou pelo Sergipano na zaga. Também acho que, na minha opinião, ele falhou no gol do Cariús, mas enfim. Então saíram o Ângelo Chaves, o Wallace, o Caio Mancha, o Douglas Santos e o Jonathan Carlos. Entraram Matheus Santana, o Vinícius Alves, o Tyler Lopes, o Cauã e o Léo Santos. Esses foram os jogadores que o Sérgio Guedes substituiu ao longo da partida. Mais um destaque também, o público, onde o público foi um público muito pequeno no Prudentão, público de 1.974 pessoas. Mais uma vez, eu acho que o Grêmio Prudente deveria fazer uma campanha para aumentar esse público. De que forma? Aí, infelizmente, tem que ser com o Grêmio Prudente, mas eu acho que tinha que investir mais em divulgação dos jogos do Grêmio. Eu tenho amigos que moram perto do Prudentão, que acompanham futebol, mas não sabem os dias que o Grêmio Prudente joga. Enfim, poderia colocar ali, a gente voltar à velha e boa prática da colocação de faixas, de um outdoor, por exemplo, um outdoor do lado do Prudentão, indicando tal dia, tal horário, o Grêmio Prudente vai enfrentar o adversário tal, aqui no Prudentão, porque muitas vezes muitas pessoas passam ali pelo Prudentão, nem sabem que está acontecendo o jogo, e é um jogo do Grêmio Prudente. Mas enfim, o Grêmio Prudente então termina essa 10ª rodada na 3ª colocação com 17 pontos, uma campanha com 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, marcou 16 gols, sofreu 10, tem um saldo de 6 gols e um aproveitamento de 56%. Próximo jogo do Grêmio Prudente, quarta-feira, dia 19, às 3 da tarde, um horário péssimo para o futebol, mas enfim. Lá na Rua Javari, Juventus e Grêmio Prudente. Expectativa de um bom jogo, e fica também a expectativa de que o Grêmio Prudente possa fazer uma semana ótima de preparação, visando o próximo jogo. Só mais um detalhe, esquecendo de falar, ontem a arbitragem, na minha opinião, foi um pouquinho confusa, não que ela tenha favorecido o time A ou o time B, mas enfim, que é o senhor Hermínio Henrique Kuhn Dalden, que é aqui da região, acho que ele é de Indiana. Eu, particularmente, não tenho nada contra a arbitragem dele, só acho que, às vezes, a federação poderia evitar esse tipo de situação. Ele, que é um jogador da região, poderia evitar essa questão. Ele foi até o árbitro da final do Campeonato Paulista, da Série 3 no ano passado, envolvendo o próprio Grêmio Prudente, mas, enfim,
Na minha opinião, é uma dor de cabeça desnecessária. Pessoal, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Agradeço para você que assistiu, comentou, se inscreveu, compartilhou. Nosso próximo encontro, depois do jogo da 11ª rodada, comentando o jogo do Juventus contra o nosso querido Grêmio Prudente. Eu agradeço para você que assistiu, comentou, se inscreveu, compartilhou. Espero vocês no nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos, até mais, valeu!